Olá, professor, olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse nosso horário coletivo. É sempre uma honra muito grande estar aqui e abrir o horário coletivo com vocês. Hoje nós temos aqui uma equipe sensacional do design curricular, da modelagem, que vem falar aqui conosco sobre um pouquinho sobre referência matética, currículo e sobre a taxonomia de neuroaprendizagem. É um certeza que hoje será bastante divertido e interessante e que acrescentará bastante nas nossas aulas, tá? Antes de tudo, antes da gente iniciar propriamente dito, nós temos aqui os nossos recadinhos de sempre e hoje eu começo com dois recadinhos. O primeiro deles, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, que é sobre o programa empreendedor, né? Docente empreendedor aqui, o programa empreendedor da Ânima, que é uma iniciativa que nos convida a também a empreendermos também nas nossas vidas, né? E gerar impacto com o tipo de conhecimento que a gente detém, que a gente retém, né? E também produzir algo na sociedade para além do que a gente já produz no mundo acadêmico, na sala de aula, essas coisas. E esse programa Empreendedor Ânima, nós teremos um kick-off agora no dia 30 de abril, na quinta-feira, das 17h30 às 18h30. Então, assim, gente, venham, tá? Quem é que tiver interesse nisso, venham entender como que funciona esse programa e participem aqui conosco também desse kickoff do programa Empreendedor Ânima. Eu peço ao professor Rodrigo Aroli aqui que coloque aqui no chat o link e tudo para que vocês possam acessar. E o segundo recado, é um recado aqui do coração, é que nós chegamos ao episódio número 13 do Profcast, e já está no ar. Vou colocar aqui no chat aqui também já para vocês. O Profcast que nós gravamos, eu e a Dani, né? Nós somos os apresentadores desse Profcast. Nós gravamos com a professora Ana May Barbosa, uma referência em arte e educação no Brasil e no mundo. Ela foi aluna do Paulo Freire. E, aos 89 anos, gente, ela veio conversar com a gente, sim, comigo, com a Dani. Foi emocionante. No final da gravação do Prof, que a gente estava emocionado, eu e a Dani, assim, de ter tido essa oportunidade de conversar com ela. Ela veio falar um pouquinho sobre arte e educação, claro, abordagem triangular, que é o que ela desenvolve. Grande parte do trabalho dela foi em volta dessa abordagem triangular na arte e educação. E falando um pouquinho, né, sobre como que é produzir arte, mas também como ler as imagens, como nós vivemos num mundo de uma profusão de imagens muito grande, nos smartphones, nas redes sociais, na televisão, por todo lado, né? E como ler essas imagens e como contextualizar as coisas é importante. Então, a abordagem triangular dela tem a ver com fazer artístico, com ler as imagens e com o contexto. E ela deu uma aula mesmo, gente, para nós sobre isso aí. Eu acho que assim, é para quem trabalha com arte obrigatório, mas é para todo mundo também, tá? É para todo mundo, para sermos melhores professores, entender como que a gente olha para o mundo e lê a realidade. É episódio realmente lindo, tá? Eu adorei gravar com ela, foi emocionante mesmo. Espero que vocês possam curtir também esse episódio aí do Profcast. Ajude-nos a divulgar, né? Chegar mais gente, escuta, me faz o feedback para a gente, por favor, se tá legal. E vem mais coisa interessante por aí, claro, né? Mas esse episódio realmente foi algo que nos marcou bastante. Já está disponível aí. Estamos lançando ele aqui hoje, né? Aqui no horário coletivo nosso. Bom, muito bem, gente. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui a professora Fabíola para começar aqui a falar conosco aqui sobre, né, currículo, referência matética e taxonomia de neuroaprendizagem. Professora Fabíola, por favor. Boa tarde, obrigada, Homero. Agradeço mais uma vez a gente estar aqui no horário coletivo com vocês. Para a gente é sempre muito importante da equipe da modelagem estar aqui com vocês, construindo em conjunto com o currículo. E tem tudo a ver com esse podcast da Profcast, com a Ana May, que fala, né, de construção, de currículo, de como que a gente olha. Eu acho que assim, é o melhor momento para a gente estar entrando para falar sobre currículo, referência matética e taxonomia da neuroaprendizagem, né?
E eu queria muito aproveitar esse espaço, pessoal. Estou aproveitando todos os espaços para falar um pouco do que a gente aqui na modelagem a gente tem feito para a evolução do E2A e para concretizar tudo aquilo que tem sido discutido nos GTs das matrizes, para a concretização do que a gente quer do nosso currículo, né, aqui do ecossistema. E aí, eu costumo falar que assim, quando a gente fala de matriz, a gente não está falando lá só da organização curricular, né, da organização dos componentes, ou mesmo do documento, né? A gente sempre fala que o nosso PPC ele precisa ser vivo, né? E aí eu acho que é esse que é o lugar que a gente fala que está a área da modelagem, que é quando a gente pega todo o desenho intencional que foi feito lá na matriz, né, nos GTs das matrizes, nas discussões, e como que a gente converte toda aquela discussão, a gente traduz toda aquela discussão nas experiências do que a gente vai querer de verdade que o nosso estudante desenvolva, que o nosso estudante aprenda ao longo da sua trajetória. Só que esse trabalho, pessoal, não é um trabalho solitário. Não é um trabalho que a gente vai fazer só aqui dentro da modelagem. A gente tem aqui na modelagem uma equipe maravilhosa, eu não canso de falar isso. É uma equipe do coração, muito, muito solidária, muito colaborativa, né? Tanto com os nossos especialistas curriculares, com todos os nossos professores em jornada que estão aqui, né? Mas mesmo assim, não é só da modelagem, né? Esse desenho que a gente vai construir ele é um desenho que a gente faz em conjunto com. A gente quer fazer sempre em conjunto com todos os professores do ecossistema. Sejam os professores em jornada, sejam os professores horistas que a gente tem em todas as escolas. Então, sempre fica aberto para vocês o convite, né, para a gente tentar traduzir todas as diretrizes que a gente recebe do ecossistema e a gente consolidar dentro de todos os componentes que a gente desenvolve aqui, seja o C, TCC, estágio, tudo que a gente vai trabalhar ali dos componentes curriculares que estão previstos dentro da matriz e que vão, de alguma forma, trabalhar conhecimento, habilidade, atitude, né, é isso que a gente vai fazer dentro dos GTs. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Quando a gente desenvolve? A gente trabalha uma série de documentos, dentre eles a gente tem a referência matética. A modelagem, ela faz muito mais do que esses documentos norteadores. A gente tem frente de conexão com o ecossistema, a gente tem frente de recursos e tecnologias, a gente tem frente de conexões com o ecossistema, do que a gente vai fazer de parcerias nos projetos. A gente tem o Irradiar, né, que está aqui, trazendo para vocês todas essas formações, mas a gente tem um dos carros-chefes que a gente tem aqui é a discussão de como que a gente vai fazer a nossa referência matética, os nossos roteiros de prática, os nossos planos de mediação e como que a gente vai colocar sempre experiências de aprendizagem, como que a gente vai colocar aprendizagem de contexto, desafios mais significativos para os nossos estudantes. E aí, gente, por isso que a gente fala, a gente não constrói sozinho, a gente precisa muito de vocês. E aí a gente pediu esse horário coletivo para a equipe ali do Homero e da Dani, falando assim, ó, podemos trazer a modelagem para dentro do HC? Porque a gente já faz os GTs, mas será que a gente pode trazer um pouquinho do que a gente faz dentro dos GTs para dentro do HC, para ampliar mais esse convite para vocês, professores, para estarem junto com a gente, para conhecer um pouquinho do que a gente faz? Aí a equipe vai explicar de uma forma com maestria, que eu sei que eles sempre fazem, né? Mas para dar um pouquinho desse gostinho de que assim, é esse lugar que a gente faz da construção do currículo. É esse lugar que a gente faz o nosso currículo ser vivo, né? É nesse lugar que a gente vai mostrar aonde que a gente consegue fazer as conexões de todo o ecossistema para a gente desdobrar. Não é, nunca, a nossa ideia nunca é o seu documento, que é um documento prescritivo, como diz a Mai, né? Bastante aí dentro das agendas da extensão. Não é para ser um documento prescritivo, mas ele é para ser um documento que vai ampliar a atuação dos nossos professores. E aí, para a gente fazer isso, a melhor forma é fazer em conjunto. Então, fica aqui o convite para vocês participarem desses GTs que a gente faz. Vamos participar hoje um pouquinho do que a gente faz. E aí eu passo a palavra para o Ti, para ele explicar um pouco mais e encantar vocês para que vocês venham para o nosso GTs. Boa tarde, muito obrigado, Fabi. Boa tarde a todos e todas.
Eu sou o professor Tiago Paiva, faço parte da vice-presidência acadêmica, na diretoria Design Curricular, na gerência Modelagem e Aprendizagem. Eu sou um homem preto, estou utilizando óculos de grau, tenho a barba preta, já com muitos fios brancos, tenho cabelo crespo, já pelo ombro. Estou aqui com o fundo, né, do projeto Irradiar, que a professora Fabiola ela mencionou. Pessoal, quero dizer para vocês que é um privilégio, mas também um desafio enorme falar com você sobre taxonomia da neuroaprendizagem, depois de uma pessoa, né, que muitas vezes no horário coletivo, também no Sala Mais, já trouxe para nós reflexões e concepções teóricas muito bem embasada, que é a professora Vânia Leite. Então, se nós estamos aqui hoje, né, apropriados, né, foi porque nós recebemos também essa formação da professora Vânia, então preciso citá-la, né? A gente sabe que nada é feito sozinho, tudo é construído coletivamente. Esse é o nosso espírito e é isso que a gente quer trazer para o HC de hoje. Tá bom? Que o espírito seja de coletividade, até porque a minha colega aqui, a Virgínia, que é super antenada da comunicação, viu que hoje, mais cedo, já chegou lá no e-mail que é o Dia Mundial da Educação. Então, eu acho que hoje, assim, ó, sem a gente planejar o tema, hoje é o Dia Mundial da Educação, então nada melhor do que a gente falar sobre o nosso cotidiano enquanto educadores e educadoras no ecossistema, tá bem? A gente preparou aqui algo muito dinâmico, algo que conecte com, né, a área de cada um. No segundo momento, a gente vai se dividir também nas salas, mas agora a gente precisa então iniciar. Vi, por gentileza, tu pode compartilhar a tela para nós? E aí, pessoal, uma primeira provocação, né, que a gente quer fazer para vocês. Pode passar, Vi, por gentileza? Quando eu tava organizando esse slide, eu pensei assim, vou escrever uma frase, aquecendo os motores. Mas aí motor é de carro, né? E eu acho que os professores aqui do ecossistema, eles não são carros, são foguetes, né? Porque foguetes que vão para além do universo, foguetes que vão para a Lua, e aí eu tive que pesquisar. E aí o chat disse assim: olha, não coloca motor porque foguete não tem motor. Foguete ele tem propulsores. E aí, bom, eu não poderia cometer essa gafe, ainda mais com professores que a gente tem aqui da área das engenharias. Então, ajustando os propulsores para o lançamento, imaginem que vocês agora estão com o celular na mão, e se o aluno fosse pegar o celular e olhasse a aula de vocês logo no começo, ele ia passar a tela ou ele iria ficar? Pensem nisso. Pensem comigo agora. Se o nosso estudante, né, se a nossa aula estivesse no celular do aluno, sabe aquilo quando tu olha um anúncio, que aí dá scroll, ele ia fazer scroll ou ele ia ficar com a tela no momento da aula? O que que vocês acham? Será que logo no início, né, na largada, no lançamento do foguete, o nosso estudante, ele iria escolher prestar atenção ou ele iria passar e ir para o próximo anúncio, ia lá para uma próxima, né, rede social? Claro que não é tão simples assim, não é trazer uma simplicidade para o início da aula de um professor, mas é uma analogia que a gente quer fazer aqui com vocês. Pode passar, Vi, por gentileza? E por que dessa analogia, pessoal? Não é que a nossa aula ela tenha sido mal preparada, ou então que o professor não saiba, né, o que ele está trazendo ali para a turma. É porque o cérebro ele escolhe, ele decide naquele exato momento, em poucos segundos, se aquilo que o professor está mostrando para ele vale a pena ou não prestar atenção. Não é sobre ser divertido, não é ser sobre animado, né? Se a aula é animada ou não. É o cérebro que vai escolher já de cara e vai dizer para o aluno: isso tu vai prestar atenção ou isso tu vai dar scroll. Vai lá, Vi, por gentileza. Agora a gente vai assistir um vídeo que está conectado também com essa reflexão inicial do nosso momento. Vi, é contigo? É comigo, Ti. Obrigada. Obrigada, pessoal. Eu vou assumir aqui por alguns minutos, né? Essa fala aqui, a gente
trazendo esse conhecimento sobre taxonomia da neuroaprendizagem. Vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Virgínia, faço parte aqui do time da modelagem e aprendizagem também na vice-presidência acadêmica. Sou uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura do ombro. Estou aqui com o fundo do horário coletivo, na cor púrpura, e vim aqui para conversar com vocês também um pouquinho mais sobre essas questões da taxonomia da neuroaprendizagem. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda aparece aí para vocês? Perfeito. Assim, Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então, para a gente iniciar aqui com vocês, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que talvez alguns de vocês conectem, outros não, vai depender da geração. Sei que temos professores aqui de diversas gerações, e eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu queria que vocês refletissem aqui junto comigo. E é, na verdade, uma reflexão, né? Se você já foi aluno, você com certeza já esteve algum dia aqui nessa circunstância que a gente vai mostrar aqui para vocês do Charlie Brown. Então, vou dar play aqui. Vocês só me confirmam se o áudio está saindo aí para vocês, por favor? Well, there it is, Sally. See? Nothing to be frightened about. Ag! Psst, H. Psst, K. Oh, good grief. Yes, ma'am? Yes, ma'am. We were playing hangman. Eu vou pedir desculpas, pessoal, porque houve um erro da produção aqui. E, na verdade, o vídeo que eu ia mostrar era uma cena, tá? Do Charlie Brown, não importa, porque o mais importante já foi passado, que é com a voz da professora do Charlie Brown, né? Eu acho que todo mundo aqui que conhece um pouquinho do Charlie Brown conhece essa voz da professora, que é aquela voz que a gente não entende nada, né? O vídeo estava em inglês, mas a gente escuta a voz, e a voz ela foi construída justamente para passar essa mensagem de como se quando a gente escuta o professor, a professora, é como se eles não estivessem entendendo nada, ou pelo menos nós que somos os espectadores não estamos entendendo nada. E a cena específica que eu ia trazer aqui para vocês, que depois eu vou compartilhar, porque foi uma falha aqui na hora de subir o vídeo, eu acabei subindo errado, é uma cena em que a Peppermint, que agora não vou nem lembrar o nome dela em português, mas é uma das personagens do Charlie Brown, ela adormece na aula enquanto a professora está lá falando, porque ela não consegue entender nada. Então, qual foi o motivo de trazer essa provocação aqui para vocês, né? É que eu acho que se alguém já foi aluno, exatamente, professor Ravi, que na verdade é um trombone, né? É a reprodução de um trombone que faz com que a gente tenha a sensação de que é algo incompreensível, algo abafado, muito distante. Então, o que a gente quis trazer aqui para vocês quando a gente fala, né, sobre essa cena aqui, a Pati Pimentinha, perfeito, professor, é isso mesmo. O que a gente quis trazer essa cena aqui? É que com certeza a gente já passou por alguma circunstância dessa, seja como aluno, ou a gente já passou por alguma circunstância dessa como professor, em que a gente tem a sensação que os nossos alunos não estão entendendo nada, que eles não estão conectando em nada com o que a gente está falando. E o que eu trago aqui para vocês, né, é que assim, o problema não é mais só uma aula chata, né? É que hoje o professor, ele está lidando com todo um ecossistema de outras coisas que estão sequestrando a atenção do nosso aluno. Então, se antes a gente tinha aquele aluno desmotivado, né, que ele não prestava atenção na nossa aula por alguma razão, agora a gente tem cérebros superestimulados, né, hiperestimulados, mas com baixo interesse. E o que a gente vê, né? Que a atenção, ela não é uma garantia. E aí eu trouxe para vocês mais alguns vídeos que eu queria para refletir aqui com vocês, e trouxe aqui um filme que eu acho que é um clássico também. Estou aqui no Sessão da Tarde, tá, gente? Eu acho que quem viveu lembra, mas são filmes clássicos e que trazem um pouco dessa reflexão aqui para a gente. E trouxe aqui uma cena que é do filme Sociedade dos Poetas Mortos. E essa é uma cena que a gente não vai ver ela por completo, ela está correta, eu posso garantir, mas eu queria trazer para vocês uma cena aqui onde a gente vai ver o professor, ele vai explicar o que é poesia para os alunos. É o primeiro dia de aula, o primeiro contato que ele está tendo ali com os alunos, e ele começa para falar sobre como é o método tradicional de se ensinar poesia, né? Então vamos assistir aqui um pouquinho esse vídeo para a gente debater daqui a pouco. Cavalheiros, abram seus livros na página 21 da introdução. Sr. Perry,
Quer ler o parágrafo inicial do prefácio intitulado Compreendendo a Poesia? Compreendendo a Poesia, pelo Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. Para entender totalmente a poesia, precisamos analisar sua métrica, rima e figuras de linguagem. Depois fazemos duas perguntas. A primeira, como foi apresentado o objetivo do poema? E a segunda, o quão importante é esse objetivo? A pergunta 1 avalia a perfeição do poema. A pergunta 2 avalia sua importância. E depois que essas perguntas são respondidas, torna-se muito fácil determinar a grandeza de um poema. Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal de um gráfico e a sua importância for marcada na vertical, então calculamos o total da área do poema e teremos a medida de grandeza. Um soneto de Byron marca muitos pontos na vertical, mas marca poucos na horizontal. Um soneto de Shakespeare, por outro lado, marcaria muitos pontos na horizontal e na vertical, conseguindo uma área total, revelando assim ser o poema realmente bem grande. À medida que estudarem os poemas deste livro, pratiquem este método de avaliação. À medida que sua capacidade de avaliar poemas crescer, também crescerá seu interesse e sua compreensão da poesia. Excremento. É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Eu vou pausar aqui porque eu acho que essa é o que é que a gente queria trazer quando a gente mostra essa cena, né? Eu acho que essa é a cena da sala de aula tradicional que muitos de nós viveu, né? Pelo menos a maioria de nós, essa sala de aula em que a gente tudo era a partir do livro, exigia uma alta carga cognitiva, mas uma baixa ativação emocional. A gente vê que os alunos eles estão ali extremamente preocupados em captar o que o professor está falando. Ele está dando a aula de poesia extremamente técnica, né? Mas técnica num sentido quase que matemático, né? Nem parece que é uma aula de poesia. E a gente vê aqui que os alunos eles estão ali quase que ansiosos para fazer anotações, para trazer informações ali, para poder entender o que está sendo passado. E o que a gente vê aqui? Isso aqui é uma aula que, como eu já disse, né? Ela exige uma alta carga cognitiva, mas ela tem uma baixa ativação emocional. A gente vê que os alunos, eles... Até na primeira cena, o aluno está ali meio que olhando para o além, ele não sente nenhuma conexão com aquilo que está acontecendo. Se a gente traz isso para os dias de hoje, essa aula ela não seria nem só entediante, ela seria praticamente inviável, porque a gente não tem os alunos abrindo o livro, né? Isso não faz parte da nossa realidade, isso é uma coisa muito distante, né, para a gente. Mas vamos ver aqui mais uma cena desse filme. Vamos ver aqui como é que esse professor decide transformar essa aula e ele vai trabalhar a poesia sobre uma outra perspectiva. Vamos ver aqui o que é que acontece nessa próxima cena. Então, essa aqui é a outra cena onde a gente vê o professor agora trazendo por um outro caminho. Por que eu estou em pé aqui? Alguém sabe? Fica mais alto. Não? Obrigado pela paciência. Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. O mundo parece muito diferente aqui de cima. Se não acreditam, venham ver vocês mesmos. Venham. Venham. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Cavalheiros, vocês devem procurar encontrar suas próprias vozes. Porque quanto mais esperarem para começar, menos chances vocês terão de encontrar. Thoreau disse, a maioria dos homens leva uma vida de tranquilo desespero. Não se deixem levar por isso. Reajam. Não se matem como os lemingues. Olhem ao seu redor. Muito bem, Sr. Frisk. Obrigado. Precisam se lançar e descobrir novos campos. Além de suas composições, quero que componham um poema de vocês. Um trabalho original. Eu vim buscar as minhas coisas.
Então, eu vou pausar aqui mais uma vez, e aqui a gente vê uma outra forma que o professor traz uma abordagem totalmente diferente, né? Ninguém está mandando vocês mandarem os alunos subirem na mesa, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui que a gente quer trazer é a abordagem do professor. É uma abordagem provocativa, ela quebra a expectativa do aluno. O aluno ele não está esperando que o professor coloque ele nessa situação, né? A gente vê que aqui isso vai ativar a atenção dos alunos, porque eles vão olhar e vão dizer: esse cara tá doido, mas tudo bem, deixa eles acharem o cara doido, mas ele conseguiu captar a atenção desses alunos. Isso vai criar curiosidade, ou seja, esse aluno ele abre lá um loop cognitivo onde ele vai dizer: caramba, olha que legal, o professor está me chamando para subir aqui para provar um ponto de que quando eu saio do lugar onde eu estou e eu vou para outro local, eu consigo ver as coisas por outras perspectivas, né? Então ele desloca o ambiente, ele gera essa novidade. E o que é que isso faz com a gente, né? Já diria a nossa grande professora Vânia, né? Quando o cérebro ele presta atenção, quando algo foge do padrão, quando aquilo gera curiosidade no aluno. E aqui a gente vê uma cena muito específica aonde o professor ele consegue fazer isso. Então, por que a gente quis trazer essas duas cenas para vocês? Porque se a gente vai falar sobre taxonomia da neuroaprendizagem, e o nosso foco aqui é pensar em estratégias de como a gente pode hackear a atenção do nosso aluno, nesse momento extremamente complexo, onde a gente está competindo com TikTok, com Instagram, com motivação, com hiperconectividade, dificuldade de se manter atento, a gente precisa, de fato, usar essas estratégias, inclusive essa nossa da taxonomia da neuroaprendizagem, como um recurso para a gente atrair a atenção dos nossos alunos. E a partir disso que a gente vai fazer aqui hoje, que o Tiago vai trazer para vocês, vai ser a nossa tentativa, né, de construir aulas mais atrativas, aulas mais dinâmicas, onde a gente consiga, de fato, criar uma aprendizagem mais significativa para os nossos alunos, né, usando esse recurso que a gente tem aqui dentro do ecossistema. Eu vou só trazer um último vídeo aqui, antes de eu passar a palavra para o meu colega, que é um vídeo que, para quem estava no Sala Mais da Modelagem e Aprendizagem, teve a oportunidade de assistir, mas eu vou repetir ele aqui, porque ele é um vídeo muito curto, prometo a vocês. Ele é tão curto que eu acho que não dá nem para perder a atenção de vocês. E ele é um vídeo que vai mostrar como o nosso cérebro aprende. É ciência mesmo, como o Tiago falou, né, lá no início dessa nossa formação aqui com vocês, a gente precisa entender o que é que está por trás, né? Como é que a gente aprende, até para a gente pensar em recursos de como ensinar melhor. Então, vou pedir licença para apresentar esse último vídeo, né? Ele é um vídeo bem técnico, mas muito claro, que explica especificamente como é que o cérebro consegue aprender algo novo. O que é que ele precisa para aprender algo novo. Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje eu vou mostrar uma animação que explica em detalhes como é que é o processo de aprendizagem dentro da cabeça da gente. Durante o processo de aprendizagem, a gente usa basicamente duas partes da memória. A primeira delas é a memória de longo prazo, que é a memória que contém as coisas que a gente já sabe. A segunda é o que a gente chama de memória de trabalho. O que essa figura está mostrando aqui é que a memória de trabalho é bem pequenininha frente à memória de longo prazo. Ou seja, nós temos um limite aqui para raciocinar, porque é na memória de trabalho que nós raciocinamos e aprendemos. E como que isso funciona? Todos nós estamos imersos num ambiente externo. E esse ambiente ele provê alguns estímulos através dos nossos sentidos. Esses estímulos vão cair na memória de trabalho em forma de informações novas. Essas informações novas, elas funcionam como uma espécie de imã que vai atrair informações que já existem na memória de longo prazo e que estão relacionados a essa informação nova que chegou. Assim, juntando essas duas informações aqui, a nova e a que já estava na memória de longo prazo, eu começo a fazer ligações entre elas, conexões. E à medida que eu faço uma conexão, essa conexão é armazenada na memória de longo prazo. Cada vez que eu repito esse processo, a minha conexão fica mais forte e mais forte, até que um dia ela fica tão forte que ela fica fixa na memória de longo prazo e a gente passa a ter essa nova informação como um conhecimento
adquirido. Então, o que essa animação mostra para a gente? Primeiro, mostra que a gente precisa de estímulos externos para aprender. Esse estímulo externo pode ser um professor, pode ser o meu contato com o meio ambiente, com uma comida nova, pode ser um livro. Outra coisa que essa animação mostra é que a gente tem uma limitação bastante severa na nossa capacidade de aprender de uma vez só. Então, a gente deve respeitar essa limitação aprendendo um pouco de cada vez. E, além disso, a gente também tem que repetir o processo de fazer a conexão entre a informação que já está na memória de trabalho e a informação nova algumas vezes, para que essa conexão fique forte o suficiente para passar a fazer parte da memória de longo prazo, para ser facilmente recuperada da memória de longo prazo. Ficou claro? Se não ficou, deixa sua pergunta lá embaixo do vídeo. Bom, então, eu acho que esse vídeo ele é super didático, ele é muito rápido e ele vai conectar diretamente com o que o Tiago vai trazer aqui, que é um dos um dos itens da taxonomia da neuroaprendizagem, que é a forma como a gente conecta, né? Então, só para fechar aqui antes de passar a palavra, percebam que se nós queremos conectar com os nossos alunos, a gente precisa encontrar formas de resgatar o que está na memória de longo prazo dos nossos alunos, de trazer estímulos no ambiente externo que sejam atrativos para ele, para que a gente consiga, nesse pequeno quadradinho aí que se chama memória de trabalho, fazer com que eles consigam aprender algo novo. Então, vou passar agora a palavra para Tiago, que vai dar continuidade aqui com vocês. Obrigada, pessoal. A gente que agradece, Vi. Pessoal, então percebam que não é nem necessário a gente modificar a aula aqui, o que a gente está tentando trazer para vocês, né, não é uma necessidade de mudar, né, a aula que eu já planejei, mas é, quem sabe, a gente começar ela de uma forma diferente. E aí, conectando, né, com o primeiro elemento da taxonomia, imaginem só, aí agora eu queria fazer uma provocação para todos e todas que estão aqui. Imaginem só vocês começarem uma aula que é extremamente teórica, uma aula que vai exigir do aluno muita atenção, com uma problemática que está passando em veículos de comunicação aí da região de vocês. Nós sabemos aí que temos 18 escolas dentro do ecossistema, em diferentes regiões do Brasil, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. O que está pegando, o que está na mídia, o que é tema, o que é pauta neste momento? Será que nós não poderíamos começar essa aula, né, ao invés de começarmos pela teoria, conectar essa teoria com algo que está na mídia, algo que o aluno está engajado, algo que está nas redes sociais? Esse é o sentido do conectar, é colocar o problema, a problemática no centro do processo de ensino e aprendizagem. Porque desta forma eu consigo despertar o interesse e a curiosidade do nosso aluno. Não existe aluno que não seja curioso. Os nossos estudantes, eles são curiosos, a gente vê porque eles ficam nas redes sociais, eles comentam, eles se engajam. Mas por que que numa sala de aula onde está tendo uma construção do conhecimento, parece que essa curiosidade some? Será que é o aluno ou é a forma que nós estamos tentando fazer com que ele aprenda? E aí, mais uma vez, a gente volta. Não que nós tenhamos que modificar tudo, não é isso. É fazer ajustes para esse processo que é um fenômeno, pensando nos fenômenos sociais, né? Mudança de comportamento, mudanças de estímulos. Então, a gente vai precisar adequar também a nossa matética a essa realidade. E a gente sabe que quando eu conecto, né, o conhecimento a um tema central, isso vai gerar também pertencimento, vai trazer significado, porque o aluno vai se sentir conectado à realidade. E com isso ele vai se sentir mais motivado para estudar. Dentro do conectar, que é o primeiro elemento da taxonomia, o que a gente quer no estudante é despertar atenção, despertar curiosidade e trazer relevância para o tema. Pode passar, Vi, por gentileza? E aí agora, pessoal, então, trouxemos aqui para vocês um pouco do que é o conectar, que é o primeiro elemento da taxonomia da neuroaprendizagem. E agora, vamos fazer uma metacognição sobre o que vocês estavam pensando
quando o Thiago estava agora explicando, quando a Virgínia falou, passou os vídeos sobre o que é o conectar. Metacognição é pensar, refletir sobre o nosso pensamento. Eu não sei vocês, mas eu estava. Vai lá, Vi. A gente não ensaiou, então às vezes as coisas podem demorar um pouquinho aqui, tá? O Ai, Thiago Tino, estava na hora pensando o seguinte. eu O Thiago pensei, estava na pensando o hora seguinte, não. vai, Ah, eu pode achava que você estava passar. me chamando. Pode passar? Não, Porque não, eu. não, não, não. Não, pode passar o slide, por favor, Vi. Ah, sim. Desculpa. O que que o Thiago estava pensando? Então começar com um conceito é confortável para nós docentes. Mas começar com um problema é o que ativa o cérebro do aluno. Começar com uma notícia de jornal, começar com o que está em pauta, é o que vai ativar a curiosidade do estudante. Cada um de nós aqui fez uma reflexão sobre o que foi dito, né? Eu pensei isso. Talvez, né, o professor Ilian, a professora Lili, que eu vi que está aqui, o professor Homero, pensaram de uma outra forma. A metacognição foi outra. Mas, em suma, o que que o conectar nos mostra? Que começar com um conceito é muito confortável para o professor, né? Então, hoje vamos estudar tal conceito. Aí eu vou falar da minha área. Hoje nós vamos estudar tal doença. Bom, mas tem uma forma de fazer diferente? Então, eu vou chamar agora para dar um exemplo a colega Dani, que é aqui da formação docente. Ô, Dani, como que tu começa uma aula para engajar e para despertar esse interesse nos nossos estudantes, mesmo quando é uma aula extremamente teórica lá da saúde? Conta aí para nós. Oi, professores, boa tarde, obrigada, tia. É bom, né, a gente dividir um pouco das nossas experiências. Então, aí, vocês já me conhecem, né? Sou a professora Daniele de Oliveira, integro aqui a Academia de Talentos junto aí com o Homero, com a Josefa, tenho essa parceria incrível aí com o Tiago, a Virgínia, né, professora Fabíola. Então, a gente divide um pouco esse espaço aqui. E aí, claro, a gente divide esse espaço, mas a gente também é professor, a gente está na sala de aula, né? E aí, Ti, eu tenho uma UC que eu adoro, né? É uma UC que, assim, eu tenho uma paixão por ela, que é a saúde coletiva, né? Com certeza você também deve transitar aí por essa área. E na saúde coletiva, a minha primeira aula eu gosto de começar com uma história. Eu conto a história do grande fedor de Londres. Eu sempre trago essa história porque não é uma história muito assim, além de não ser, acho que não é muito conhecida pela maioria dos alunos, né? E é uma história assim, meio, eu acho que ela é um pouco, ela é interessante, é um pouco cômica também, né? Porque conta a história lá, né, dos caras que ficavam ali no parlamento inglês e aí viveram toda aquela situação terrível aí, mas ela tem um ponto, né? E o grande ponto, quando eu conto essa história para minha turma, é justamente trabalhar com eles o conceito de saúde coletiva. Como é que a gente entende o impacto que as nossas ações, que o ambiente, que as vivências que a gente tem enquanto comunidade traz para a nossa saúde e como isso impacta a forma como a gente vai trabalhar estratégias e ações para resolver isso. Então, eu sempre gosto de começar com uma história. Ou eu trago uma história que trace uma linha para isso, ou eu trago uma notícia, uma coisa que está muito aí em evidência. Eu adoro fazer isso, é uma coisa que funciona bem e eles super se interessam, né? Então, é uma estratégia que eu gosto de usar. Obrigado, Dani. Na saúde, né, a gente sabe. Bom, na época da pandemia, a Covid-19 conectava muito as principais doenças, né, que acometem a sociedade brasileira. Então, olhar para esse cenário epidemiológico aí vai nos dar muito subsídio, muito insumo para conectar o estudante com uma realidade. E vejam que fantástico. Aqui nós temos professores e professoras de diferentes regiões. Talvez uma problemática que envolva a saúde no Nordeste vai ser diferente da do Sul. Então vejam que dinâmico é pensar o início de uma aula dentro do ecossistema como a Ânima. Mas aqui a gente falou de saúde. Mas e outras áreas, como, por exemplo, gestão e negócios? Professor Wagner, o que que tu pode compartilhar aqui conosco de um pouquinho de como que tu faz esse aluno aí despertar o interesse no início das tuas aulas? Professor Wagner está por aí?
Só levantar a mão aí, Wagner, que eu libero o microfone seu aqui. Pronto, pode abrir e falar, Wagner. Pronto, obrigado, Homero, obrigado, Tiago. Bom, dando o que você está trazendo, Tiago, é muito comum, né? Não só. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Eu sou o Wagner, também atuo aqui na modelagem, junto com o restante do time, mais especificamente como especialista aqui na área de gestão em negócios. E não só na área de gestão em negócios, mas eu creio que todos nós, enquanto professores, conforme o Tiago já disse, a gente tem um vício muito comum, né, que é querer iniciar as nossas aulas explicando o conceito. Então, trazendo muito para a minha área, é muito comum a gente iniciar uma aula falando: hoje nós vamos estudar planejamento estratégico, ou hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, por exemplo. E aí, normalmente, o que acontece? O aluno ainda nem entendeu por que que isso é importante, e aí a gente já chega dessa forma, ele já se desconecta logo, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar fluxo de caixa numa UC de finanças, ao invés de começar dizendo, hoje nós vamos estudar fluxo de caixa, eu começo assim. Imagina que você tenha uma empresa que vende bem, uma empresa que fatura alto todo mês, mas mesmo assim essa empresa está sempre sem dinheiro no caixa. Como que isso é possível, né? E aí, a partir desse momento que a gente coloca essa situação, o aluno já nasce nele esse desejo de entender, então, o que que é fluxo de caixa, né? Se a gente for falar, por exemplo, da área de gestão de pessoas, ao invés de começar a aula falando, hoje nós vamos falar sobre motivação. Talvez uma forma de se iniciar é perguntando para esses alunos, por exemplo, se eles já trabalharam com alguém que ganha bem, que tem estabilidade, mas que faz só o mínimo, por exemplo, quando faz, né? Por que que isso acontece? Ou mais, né? Perguntar por que que às vezes algumas empresas crescem muito rápido e outras, às vezes, fazendo praticamente a mesma coisa, elas ficam estagnadas, né? O que que fazem essas empresas de diferente umas das outras? E aí, é claro que aqui eu estou trazendo exemplos muito genéricos, mas o convite que eu faço a vocês é perceber que eu não estou começando a aula com conteúdo, mas eu começo a aula com um problema que o conteúdo ele resolve. E aí, quando o aluno ele entende o problema, ele pede pela explicação. Então, eu acho que é muito por esse caminho, Thiago. Obrigado, Wagner. Vejam que estratégias diferentes, né, mas com uma intenção muito parecida, né, que é de puxar o aluno para o nosso lado, tirar ele lá, né, da rede social, porque às vezes o estudante fica com o celular na aula, e fazer com que ele se conecte no tema. E aí eu penso que deve ser um desafio enorme na era da tecnologia, das redes sociais, fazer com que o estudante da TI consiga prestar atenção, se conectar com o tema. Mas quem pode falar isso para nós é a professora Priscila Berton. Tá por aí, Pri? Ô, sim, Tiago, tudo bem? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Perfeito. Obrigada. Bom, boa tarde. Sou a professora Priscila Berton, trabalho aqui com essa equipe maravilhosa da modelagem, sou especialista acadêmica também. E eu quero começar com uma pergunta já que a ideia é essa, né? Então, pergunto a todos vocês que estão aqui: quando um foguete faz uma viagem ao redor da Lua, vocês acham que ele é controlado manualmente o tempo todo? Sim ou não? Não. Não, né? É isso aí, Homero. Então, para uma aula de algoritmos de programação, por exemplo, a resposta é não. E por que que é não, né? Porque boa parte dessas decisões que o foguete aí da missão Artemis, né, deu a volta na Lua, são feitas por algoritmos, né? Então,
Por quê? O sistema ele sabe como corrigir a rota, ele decide quando aliás, ele reage se tem alguma falha, ele decide se tem algum risco, né? E isso tudo é decisão baseada em lógica. Então, aqui é um exemplo da minha aula de algoritmos de programação, né? Exatamente aqui para todos vocês. E é isso que um programa faz, né? E aí eu conecto isso na minha aula com o conteúdo, né? Quando a gente usa, para quem é da área de TI aqui, quando a gente usa um if, né? Uma estrutura de decisão, enfim, baseado nas condições de um exemplo, como, por exemplo, a missão Artemis, né? Então, esse é um exemplo que eu queria trazer aqui para vocês da área de TI, para a gente refletir e pensar em como a gente pode trazer de maneira diferente um conteúdo onde eles façam eles, né, pensar para que aquilo é utilizado, ou o que eles vão fazer com aquilo, né? Que no meu caso, não é só escrever um código, né? É como que a gente ensina uma máquina a tomar uma decisão, né? Para qualquer assunto que a gente leve ali na sala de aula. É isso aí, Thiago. Bacana, Prito, trazer, né, a missão a termos, porque quando eu estava lá no início tentando conectar, fazendo com que vocês, né, se conectassem ao tema do HC, eu desisti de falar do motor, de aquecer o motor, para falar do propulsor, porque é um tema de agora, é um tema contemporâneo, é um tema atual, né? Então, pela segunda vez, o homem foi à Lua. Espero que tenha dado certo, né? E aquilo que vocês sentiram é o que o estudante sente. Seja, né, um sentimento assim de que, que bacana, que bobagem, conectar com foguete, nada a ver. Bom, mas despertou a atenção de alguma forma. Ali a gente conseguiu dar um match, ali a gente conseguiu, então, fazer com que o estudante prestasse atenção. Bom, e aí a gente sabe que vocês, enquanto especialistas das mais diversas áreas, vão ter as suas estratégias para conectar o aluno, seja lá da área do direito, então começar, ao invés de dizer para o estudante, eu vou começar. Hoje a gente vai estudar uma lei, quem sabe conectar com um caso que aconteceu recentemente no país e que envolve lá diferentes legislações. A gente estava discutindo aqui na área da medicina veterinária. Precisamos trazer o caso do cachorro-orelha para falar de bem-estar animal. Então, estava conversando aqui com Carlos Alan, com Alan Rezende, porque com certeza isso vai despertar no estudante emoção, vai despertar no estudante, né, a conexão, o interesse pelo aquele tema da sala de aula. Bom, então, claro que não é linear. A taxonomia da neuroaprendizagem, pessoal, então uma das premissas dela é que não ocorra de forma linear. A gente não precisa, né, fazer um jogral, né, colocar ali o estudante em caixinha, não é para isso. Conectar e assim sucessivamente. Mas a gente traz aqui para vocês uma lógica que dá certo também. E aí, depois do conectar, o que vem, Vi? Então, o segundo elemento da taxonomia da neuroaprendizagem, né? Então, o estudante já está conectado, já deu match no assunto da aula com o interesse do aluno, agora ele vai explorar. Aqui a gente quer que o estudante ele amplie o referencial teórico, conceitual e que a gente consiga produzir conexão emocional, que ele fique motivado e que essa aprendizagem ela seja ainda mais significativa. Aqui o estudante ele tem que colocar a mão na massa. O professor não vai entregar o conceito pronto para o aluno. Aqui é aquele estudante que vai se desenvolver enquanto investigador. Então, aquilo que eu falei no início, o nosso estudante ele tem sede por conhecimento, o nosso estudante ele tem desejo de conhecer coisas novas, então basta a gente adequar como que eu embrulho, né, esse conhecimento e entrego para ele. Aqui a gente vai estimular no aluno, então, investigação, a reflexão e também análise crítica. Algo que vai ser cobrado do estudante quanto habilidade logo ali na frente na A2, que vai exigir que o estudante faça uma análise de forma crítica, de conceitos. Então, a gente já está preparando o estudante também para as nossas avaliações. E a gente sabe que o currículo E2A radial, ele não é conteudista, ele é um currículo por competência. Então, o foco principal aqui do Explorar, pessoal, é investigar, buscar informação em diferentes bases, seja por meio de leitura, de pesquisa, em vídeos, fazer com que o estudante possa estar refletindo. Mais uma vez, vou pedir para vir passar, porque agora a gente, então, falou do explorar e é o momento da nossa pausa cognitiva. Então, é o momento aqui que o Thiago vai parar para refletir sobre o próprio pensamento e eu convido que vocês façam isso também.
Deu pane aí, Vi. É aquilo, né, gente? Ao vivo, as coisas acontecem. Mas enquanto a Vi vai conectando, ela vai conectando novamente o slide, vamos fazer uma pausa reflexiva mesmo, uma metacognição. Vamos pensar sobre o que nós estamos refletindo, sobre o que a gente tem pensado neste momento, até, né, são 15h24, até este momento, o que que a gente está aprendendo? Então, a gente falou do conectar, a gente falou aqui do explorar, para que a gente consiga, então, sair do HC de hoje com alguns insights diferentes. E tudo, pessoal, que a gente tem trazido para vocês tem base teórica, né? E os colegas da educação, eu peço aqui licença para citar, né, o Vygotsky, Piaget, que são teóricos, né, do construtivismo social. E a gente sabe que antes ainda, né, Paulo Freire já falava de como que o adulto aprende, como que a gente alfabetiza, e a gente embrulha todos esses teóricos, né, para trazer aqui para vocês, e agora com uma nova roupagem, que é o uso da taxonomia da neuroaprendizagem. A gente consegue, Vi? Só passar, por favor, para o próximo slide. Então, a gente faz a pausa cognitiva. Pode passar, Vi, por gentileza. Bom, o que o Expandir ele nos mostra, né? Que quando nós entregamos algo pronto para o aluno, ele relaxa. Então, por isso da investigação, da busca em base teórica, em artigos, nas redes sociais, em base teórica confiável, em jornais, em notícias confiáveis, porque quando a gente gera um questionamento, quando a gente gera no estudante uma provocação, é quando ele entra no jogo. E a gente sabe que o estudante, ele quer jogar. A gente tem que escalar ele. Então, professor e professora, tem que escalar esse aluno aí para ele jogar. Então, a gente tem que conectar e tem que fazer com que ele vá buscar, deixar lá no pênalti para ele fazer o gol. Pode passar, Vi, por favor? E aí, pessoal, a gente vê então agora com mais um elemento da taxonomia, que é o expandir. Esse daqui eu acho fantástico. Fantástico esse elemento, porque aqui a gente está falando de multissensorialidade. Claro que a gente sabe que alguns estudantes, e eles mesmos dizem, muitos de nós, alguns aprendem, conseguem reter mais informação, conseguem produzir uma memória de longo prazo, existe uma plasticidade cerebral, né, para o aluno aprender um conceito novo, quando ele lê, ou outros quando ele está ouvindo, ou para alguns alunos, né, quando eles estão ensinando. Mas o fato é que a nossa turma ela é muito diversa. Não vai ter como eu conseguir garantir, né, que o estudante aprenda ou que a plasticidade cerebral ocorra utilizando a mesma matética em uma turma diversa. Então, aqui no Expandir, o convite para todos nós é que a gente ensine o estudante através de múltiplos estímulos, sejam estímulos cinéticos, seja auditivo. Aqui, cinético, né? Estou pensando aqui lá na área da saúde, no toque, no cuidado ao paciente, lá na área da TI, quando o aluno vai lá e precisa programar, ele pega a máquina, lá na engenharia, quando vocês levam ele para dentro de um laboratório. E a gente sabe também que repetir de forma espaçada vai consolidar essa aprendizagem. Essa memória ela vai se tornar uma memória de longo prazo. Então, de forma espaçada, permitir que o estudante repita, né, exaustivamente. A repetição exaustiva vai gerar no aluno o conhecimento, a aprendizagem significativa. A gente deve permitir também que o estudante ele codifique, ou seja, que ele consiga fazer a sua própria metacognição. Isso que nós estamos fazendo neste momento, que é refletir sobre o pensamento, a gente precisa dar espaço na sala de aula, no momento da aprendizagem, para que isso ocorra também no nosso aluno. A gente precisa romper com aquela lógica conteudista, com aquela lógica bancária, como criticou o Paulo Freire. A nossa lógica aqui é de construção do conhecimento. E aí, mais uma vez, citando Paulo Freire, entendendo que a educação ela via de mão dupla.
assim como o professor ensina, ele também aprende. E que o nosso estudante não é uma tábua rasa. Ele tem um conhecimento, tem uma bagagem de vida, e que eu posso trazer para o jogo, para a cena da construção da educação, para que essa aprendizagem se torne mais prazerosa, mais significativa também para o nosso aluno. Então, produzir estímulos visuais vai oportunizar aquilo que a gente quer lá no cérebro do aluno, que são as conexões neurais. No final das contas, é isso. Para que haja conexão neural, tem que ter pertencimento, tem que ter multissensorialidade e tem que ter emoção. Então, o expandir nada mais é do que isso. O foco no fortalecimento das conexões neurais e a memória de longo prazo. E aí, então, né, se a gente está falando de conexão neural, se a gente está falando de plasticidade cerebral, mais uma vez, pausa para metacognição. Por favor, Vi. E aí, bom, rapidinho aqui já ocorreu a metacognição. E sobre o que eu estou pensando? É rápido, né, Vi? Eu estou olhando aqui para o horário, né? Essa pausa cognitiva, essa metacognição não vai poder demorar muito. Porque a gente tem muita coisa legal para fazer ainda na tarde de hoje. Vou esperar aqui a professora Virgínia passar para nós. Bom, então, o que o cérebro, né? O que a metacognição aqui tá me trazendo em relação a expandir? Que o cérebro ele precisa perceber que ele saiu de um ponto e foi para o outro. É isso que acontece no cérebro do estudante. E se não há um fechamento, uma síntese ou uma aplicação, não é isso que os alunos eles dizem, né? Para que isso serve para a minha formação? Em que isso vai fazer sentido? Então, se o aluno não vê sentido, a aprendizagem ela não vai se consolidar. Mas quando a gente oportuniza uma formação baseada na neuroaprendizagem, seguindo esses passos, a chance ela se amplia, né? A chance do aprendizado se consolidar é ainda maior. Vamos para mais um elemento, Vi, por favor, da taxonomia da neuroaprendizagem. Agora é o evocar. É aquele momento que vocês dizem assim, pessoal, agora vocês vão então discutir com um coleguinha. Ah, professor, é aquele momento que a gente diz agora vocês vão se misturar, a gente vai mexer as carteiras, a gente vai movimentar a sala de aula. Ah, professor. Bom, mas aí, se o estudante conseguir ver sentido, ele vai compreender aquilo que o professor está trazendo, porque quando ele ouvir diferentes pontos de vista, a ampliação da compreensão ela é maior. Ele consegue internalizar também, porque ele vai ver que outro colega está falando, está explicando, ele explica para esse colega, ele também consegue mensurar e ampliar, validar ideias, tudo isso na troca. A gente sabe que uma das habilidades que o mercado de trabalho tem exigido hoje é a comunicação, é o trabalho em equipe, é a inteligência emocional, é saber discutir. Eu sempre falo para os alunos, principalmente quando a gente vai trabalhar algum tema que é polêmico. Pessoal, a universidade é o espaço de disputa no campo das ideias. É aqui que a gente tem que debater com respeito, né? O espaço de construção do conhecimento e, inclusive, do debate com quem pensa diferente é a universidade, é o local privilegiado para isso. Então, o evocar, pessoal, ele vai promover essa socialização, porque o estudante ele consegue compreender, internalizar, mensurar e ampliar a aprendizagem. O foco principal, então, é colocar os alunos para discutir. Então, a gente conecta, a gente expande, a gente interage e a gente evoca. Pausa cognitiva, Vi, por gentileza. E aí a gente percebe, então, que ao compartilhar e discutir ideias com outras pessoas, o estudante ele consegue compreender melhor o conteúdo. Tentem fazer um teste com a turma, né? Então, passar o conteúdo, né? Ministrar aquela aula expositiva dialogada, mediada por ferramentas tecnológicas, e peçam para eles discutirem, seja por meio de um estudo de caso, uma situação, problema. Essa aprendizagem que é relacional, ela vai surtir efeito, ela vai fazer com que o estudante consiga consolidar
e desenvolver aquela memória de longo prazo, que é o que a gente quer. Para que o estudante diga assim, tudo que eu estudei para a prova, de fato fixou. Né? Porque hoje a gente sabe que muitos alunos estudam para uma prova, né, só decora, mas ele não fixou. É porque a aprendizagem ela não se consolidou. Mas quando ele interage com os colegas e com o professor, a possibilidade da consolidação, da plasticidade cerebral, ela é maior. Por gentileza, Vi. E aí, pessoal, como é que tá por aí? Agora eu vou pedir aqui que professores, tá sendo satisfatório para vocês? O ritmo tá ok? Algum feedback? Dei aí joinha, se tá ok, vocês querem que a gente diminua o ritmo? Massa! Porque quem tá aqui desse lado também precisa, né, entender o que está acontecendo. É isso, pessoal. A gente preparou com tanto carinho, né? Assim, com tanta emoção esse momento para vocês, que a gente quer que esse carinho e essa emoção seja sentido aí desse lado, tá bom? Pessoal, o ampliar, que é mais um elemento da taxonomia da neuroaprendizagem, tá? É aquele momento onde que a gente vai fazer com que o aluno consolide a teoria na prática. Tá? Então, aqui o estudante ele aplica o conhecimento em situações reais, e aí a gente pode pegar aquele caso lá do conectar que vocês utilizaram no início, né? Podem pegar aquela notícia de jornal. Esses dias eu estava falando para Vi, olha aqui, Vi, tu viu que o filme, o Agente Secreto, desculpa, o Agente Secreto não, aquela série que tá na Netflix, que está falando sobre um caso lá em Goiânia, né, que teve contaminação de césio. Esse caso, né, que foi noticiado e que virou um audiovisual, intensificou, impulsionou mudanças na legislação que fez com que as pessoas que foram afetadas na época hoje tivessem o valor do benefício pago pelo governo ampliado. Então vejam que, imagina só, falar sobre o impacto do audiovisual na sociedade, contando, né, sobre uma situação real e que hoje virou uma série na Netflix. Isso coloca a teoria na prática. E é isso que a gente deseja com o nosso estudante. Fazer com que o aluno veja todo aquele conhecimento, toda aquela discussão que foi feita na sala de aula se materializando. Então, o foco principal aqui do ampliar é aplicar o conhecimento em situações reais e variadas. Aí eu queria pedir aqui para alguns colegas, de que forma que vocês estão vendo esse ampliar na área de vocês? Aonde que vocês colocariam o estudante para ele experimentar na prática a teoria? Enquanto a gente vai passando aqui para a metacognição, escreve aqui para mim, escreve aqui para a gente ver aonde que a prática se consolida. Aí a professora Margarete está falando, eu uso a A3, que é perfeito, né, prof? Então a gente vai lá e consegue, por meio da A3, materializar toda a teoria. É onde a gente coloca toda a competência, onde a gente identifica se o aluno atingiu a competência, né? Mas além da A3, tem alguma metodologia na sala de aula que a gente pode estar utilizando para fazer com que o estudante aplique? Estudos de caso, professor Maurício, visita técnica, tribunais. Bom, júri simulado será dualidade. Ricardo, obrigado. Palminhas para o professor Ricardo, que ele trouxe aqui a dual. Sem sombra de dúvidas, a dual é onde a gente vai conseguir colocar, né, na prática a teoria. Pessoal, obrigado pela participação. Pode passar, Vi. Bom, então, eu percebo que ao aplicar o conhecimento em diferentes contextos e conectar teoria e prática, o estudante ele aprofunda a compreensão e torna a aprendizagem mais significativa. Então é isso. A aprendizagem vai ser significativa quando a gente colocar o aluno para fazer a mão na massa, seja por meio da dual, seja por visita técnica, a extensão, professora Fernanda, muito bem lembrado, né? O estudante lá na extensão, ele é mão na massa. É para isso que a extensão serve, além de desenvolver as habilidades socioemocionais do nosso aluno. Vai lá, Vi.
E o interagir, estamos encaminhando para o final. Vai dar tempo, né? Seguro que no final, no final a gente vai conseguir vencer o tempo, mas também o conteúdo, né? O interagir, pessoal, aqui a gente ativa processos de diálogo, de colaboração, a capacidade de habilidades essenciais. Aqui o foco principal vai estar na criatividade do nosso estudante, também na comunicação, na resolução de problemas e na colaboração. Então, sempre quando a gente faz um trabalho em grupo, ou que a gente precisa mobilizar o estudante na sala de aula, é importante dizer para ele o fundamento daquela metodologia, o porquê do trabalho em grupo, o porquê da A3, porque a gente precisa mobilizar nele algumas habilidades que são essenciais, tanto para o desenvolvimento da cidadania, para aquele agente de transformação social, quanto para aquela habilidade profissional que ele vai precisar no mercado de trabalho. Vi, por gentileza, mais 2 slides. Isso aí. Então, a nossa metacognição é que ao interagir com outras pessoas e trocar feedbacks, e aqui o feedback pode ser até mesmo com o próprio professor, o estudante ele vai aprimorar as ideias, ele vai desenvolver novas perspectivas e ele fortalece aquela aprendizagem de forma colaborativa. Tá certo? Mais um, Vi, por gentileza. E para finalizar, né, para a gente evoluir agora aqui na nossa temática do HC, o avaliar. O que a gente fez até agora foi avaliar. O que vocês estão fazendo agora, seja por meio de pensamentos de que massa que está o HC, mas mais uma vez o tema da taxonomia, vocês estão fazendo metacognição. Mas agora eu queria provocá-los e provocá-las a pensar sobre isso, né? Pensar sobre tudo que a gente está fazendo até aqui. Esses temas que nós trouxemos, as provocações, o compartilhamento de experiências que os colegas fizeram, os textos que a gente, né, está lendo aqui. A professora Maria de Lourdes, ela está colocando o seguinte aqui no chat, né? Descobri que usava e nem sabia. Então, a professora começou a pensar sobre o próprio pensamento e descobriu que já usava a taxonomia da neuroaprendizagem. É isso que é o avaliar da taxonomia. É promover reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. Então, o foco aqui do avaliar é que a gente coloque o estudante para refletir, para fazer uma metacognição e aperfeiçoar toda a aprendizagem dele. Vai lá, Vi, por gentileza. Pode passar mais uma. Bom, aqui, então, para finalizar essa parte, a gente percebe que, ao refletir sobre o próprio processo de aprendizagem e analisar os feedbacks recebidos, então, por isso que é importante dar feedback para o estudante, ele consegue identificar os avanços, reconhecer pontos de melhoria e reorganizar o conhecimento de forma mais crítica e consciente. Dito isso, temos uma provocação para vocês no próximo slide. Como você começaria a sua próxima aula para prender a atenção do estudante? Professor e professora que quiser aí levantar a mãozinha, o Homero vai abrir o microfone. A gente só vai pedir assim, né, que seja uma fala breve, mas a gente quer saber, aqueles que não puderem, né, falar no microfone, coloquem para nós aqui. Depois de tudo que nós conversamos hoje, entendendo que não precisa muita coisa, tanto esforço assim, é só ali uma mudança de rota no início, que a gente consegue aprender a atenção do aluno. Como que vocês começariam? Quem é que pode falar para nós? Levanta a mão. Eu vi que a professora Luísa está colocando aqui storytelling. O Vitor está colocando, né, que adorou o exemplo de contar uma história no início da aula. A professora Luísa disse que faria um cine-debate com discussão de caso clínico. Pessoal, tem pouca colaboração. Vamos lá. A gente quer saber mais de vocês. Começaria apresentando um caso real e atual da nossa sociedade para fazer um link. Que mais? Alguém gostaria de falar no áudio, caso não consiga colocar aqui no chat? Vai lá, professora Luísa.
o Homero vai liberar aí para vocês. Está liberado o microfone, professor Luiz, pode falar. Agora sim, Thiago. Eu faço já várias dessas ações que eu falei, né? Então, já pedi para os alunos né, para assistir um filme, e daí, na sequência, né, eles assistiram um filme em casa, e nós, na próxima aula, pegamos e classificamos o paciente dentro da CIF. Então, primeiro eles fizeram sozinhos, e depois a gente já chegou, aplicou, discutiu o que era, o que não era. Então, foi muito bacana essa experiência. Às vezes eu começo com storytelling, né? Então, eu vou falar de epidemiologia, eu não posso deixar de dizer sobre o Jon Snow. Então, conto uma historinha, assim, dependendo de como é a história, eu gosto de contar como se fosse uma grande fofoca, sabe? Assim, gente, vocês não sabem o que aconteceram. Sabe Jon Snow? Mas calma, não é o do Game of Thrones, não, é outro. E daí eu vou e depois eu trago conteúdo mais sério. Mas na fisioterapia eu gosto muito de me colocar como o caso clínico. Então, às vezes eu venho com roupa de prática, né? Coloco um top, um short, e eles vão me avaliar. E daí eu deixo eles que vão fazer. Hoje eu sou o paciente, vocês vão fazer tudo e eu só vou receber. E aí, uma coisa, outra eu vou pontuando. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, as transferências. Então, é bem comum você chegar na minha sala de aula e os alunos estarem de mãos na massa, testando alguma coisa comigo. Seja transferência de cadeira de rodas, transferência de maca, me avaliando, me tratando. Justamente por isso, né? Eu tenho que saber se eles estão com a mão boa para o negócio. Então, eu tenho que sentir. É isso, Ti. Obrigado, professora. Bom, vamos para o próximo, então. Agora a gente tem aqui uma figura ilustre que vai trazer para nós que, bom, o professor ele não está sozinho nessa jornada, a gente tem uma ferramenta muito bacana que vai nos ajudar a construir a aula baseada na taxonomia da neuroaprendizagem. Cadê o colega Ravi? Boa tarde, professores e professoras. Vocês me escutam direitinho aí? Maravilha. Espero que não escutem a obra que estamos fazendo aqui no meu prédio também, né? Mas acho que o ruído está suprimido. Eu sou o professor Ravi Orsini, sou aqui da Academia de Talentos, do Núcleo de Formação de Professores, da São Judas, aqui de São Paulo, né? E estou aqui com muito prazer, né? A gente falou agora há pouco, já eu faço minha descrição, mas a gente falou como que a gente começaria a aula para chamar a atenção dos alunos, né? E eu acho que eu vou fazer o meu gancho aqui, como eu começaria a minha fala para chamar a atenção dos queridos colegas professores, né? Vocês gostariam de produzir uma aula inteira com todas as etapas da taxonomia da neuroaprendizagem e slides para elas, slides ainda bonitos, de estilos diferentes, com só 2 cliques, quase que instantaneamente? Esse seria o meu gancho para os colegas aqui, né? É um pouco do desafio que a gente tem agora, né? E é um pouco do que eu vou trazer para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Mas, o que a gente vai conhecer aqui hoje, né? Na verdade, deixa eu fazer minha descrição. Sou um homem que é branco, entre 30 e 40 anos, né? Vou deixar aí o mistério. Tenho uma barba aqui bem grande, uma lustrosa careca. Meus alunos diriam algo entre um monge ou mas meus alunos gostam de fazer brincadeiras, certo? Estou compartilhando minha tela aqui para vocês, tá? Aqui, né? E, antes de mais nada, né, eu queria mostrar para vocês que, brincadeiras à parte, né, não vão ser só 2 cliques, mas vai ser bem rapidinho, tá? A nossa dinâmica aqui para vocês aprenderem como utilizar a nossa ferramenta, que é a Yara Content Creator, certo? Deixa eu ver só se eu já coloquei aqui para vocês no chat link, que eu estava com ele prontinho aqui.
Vou colocar aqui para todos e todas no chat novamente, tá? O que é a Yara Content Creator? É a nossa ferramenta de criação, tá? Com inteligência artificial, com a Yara. E eu já coloquei aqui para vocês no chat, tá? O link direto para a ferramenta, né? Como que ela funciona? Em breve aí ela vai ter conteúdo digital, né? Gerador de imagens, podcast, vídeos, mas o que a gente vai fazer hoje são os slides com elas, né? E para fazer, só entrar aqui na ferramenta, certo? Você vai entrar aqui na página do gerador de slides, você tem slides acadêmicos, né? Então, para aulas, atividades, tem slides corporativos também, que dá para você fazer para eventos, pitches, ou apresentações mais de negócios. Clicando aqui, por exemplo, em acadêmico, você tem 3 opções. A primeira, né, é fazer com tema livre, ou seja, o tema da aula que você quiser. O segundo é já pegar uma UC baseada, que já está baseada e já está lançada na matriz radial e criar a aula a partir dela, né? E o terceiro, aí que a gente vai ter, é baseado no roteiro de mediação para produção aí de conteúdo para os mediadores, etc, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, né, no da matriz radial, que é o mais interessante, o mais específico aqui também, né? Quando você entra aqui, por que eu brinquei falando que são 2 cliques, né? Até aqui a gente tem alguns cliques, mas foi só entrar na página, certo? O clique que a gente daria, na verdade, aqui, né, é muito simples. A gente seleciona, tá, a UC que a gente quer. Então, aqui você vai ter todas as UCs que já estão na matriz radial, tá? Pelo menos boa parte delas vão estar aqui, né? E aí você seleciona ela, depois você seleciona a unidade de aprendizagem, né, que você vai tratar de qual unidade específica. Depois disso, a habilidade progressiva, certo? E aí, né, selecionado isso, você pode, estou mostrando a versão mais rápida, né, descer aqui, clicar e já gera slides. Mas, para mostrar um pouquinho os detalhes, né, da ferramenta, ou como dá para você mexer nos parâmetros aqui, já vem setado, né, de um jeito bem interessante que você nem precisa mexer muito. Mas, se você quiser mudar, né, a duração da aula, uma aula maior, menor, né, número de alunos, nível de interatividade, público-alvo, certo? Iniciante, avançado, né? Você pode olhar no projeto do perfil do ingressante, ver qual o perfil da aula, do aluno, né? Tipo de encontro, se é presencial, se é online, semipresencial. Então, vou deixar aqui, né? E aí, como é que ele faz? Ele já distribui o tempo e as fases dentro da taxonomia da neuroaprendizagem, né? Então, aqui você vai ter o ativar, dentro do ativar, conectar, explorar, aplicar, dentro dele expandir, evocar, efetivar, avaliar, aí você vai ter interagir, né? E avaliar por último. E dentro desse você pode mudar o tempo de cada um, quanto vai durar cada um deles, certo? E também selecionar aqui, eu quero uma atividade de motivação. Não, eu quero, na parte de explorar, eu quero só uma discussão e não uma introdução ao tópico. Na parte de expandir, eu quero um estudo de caso, me traga um estudo de caso, certo? Você seleciona, né, os elementos que você quer, e aí tem o modo rápido, que ele gera com mais rapidez, ou o reflexivo, que é o que eu recomendo para vocês, e por fim, primeiro clique. Você já gera aqui em alguns instantes, tá? Ele vai gerar o seu slide de aula, com a aula inteira, certo? Dentro da taxonomia da neuroaprendizagem, né? E aí, gente, mais importante que isso, né? Enquanto está gerando aqui, vou mostrar também para vocês o modo livre, né? Que é basicamente igual, só que ao invés de você já selecionar a sua UC, você coloca um tema aqui, né? Então, você pode colocar, por exemplo, empreendedorismo, ou fundamentos da sua UC, ou apresentação que você quer fazer específica, e o resto é basicamente igual. Vamos ver se ele já gerou os slides aqui. Muito bom, já gerou. Aí, a gente já tem os slides, né? Com cada etapa da taxonomia da neuroaprendizagem, né? Um slide trazendo cada um desses elementos de cada etapa, né? Então, conectar, se eu tivesse selecionado 3, estaria 3, né? E por assim vai. E aí, olha que interessante, você ainda pode conversar
certo? Com a Yara sobre os seus slides. Aí você bate um papo, fala, olha, na tabela tal que você fez, esse material é assim, assim, assado, né? Ok, até aí bacana, né? Então aprendemos a gerar um slide, você pode inclusive baixar aqui em PPT, né? Vou mostrar aqui um exemplo que eu já tenho baixado, que eu baixei cru, certo? Aqui vocês estão conseguindo ver os slides, né? O PPT aí, né? Passou para outra tela. Então, vocês estão vendo uma forma aqui que eu baixei crua, tá? E aí, né? Só que aí entra nosso segundo clique, a nossa segunda ferramenta, né? Que, caso vocês saibam, né? Eu acho que a maioria aqui vai saber, a gente, né, tem uma conta da Microsoft, porque é a nossa querida ferramenta institucional aqui. Vocês podem ver que eu estou logado na minha, né? E quem está logado nessa conta da Microsoft no PowerPoint, tá? Pode logar com a nossa conta institucional, aí você vai ter acesso a vários recursos do PowerPoint. Tem um recurso muito interessante aqui, que é o Designer, né? Como é que a gente acha esse recurso? Para deixar os slides bonitos em um clique, como eu falei para vocês. Você clica aqui em Design, certo? E vem aqui, ó, sugestão de design. Tá? Nisso, ele vai pegar esse slide e já gerar várias opções nas quais você pode escolher. Você pode falar, esse slide eu quero deixar assim. Ah, não, eu quero deixar assim, certo? E não só os slides, né? Aí a gente pode ver que o slide geralmente vem com a taxonomia também para te ajudar a te guiar, né? Mas slides de texto. Então, esse slide está um pouco de texto, está um pouco... ele vem com mais informação, mas não está visualmente interessante. Você clica aqui, pum, já vira outro modelo, né? Dentro dessa sugestão de design aqui, tá vendo? Tem vários modelos que eu posso escolher, né? E aí o legal também é que se tiver tabelas e outros elementos, ele também incorpora, né? Claro, você tem que estar logado na sua conta, numa conta, né, oficial da Microsoft, e depende também do sistema que você tem, né, do modelo, desculpa, e da versão que você tem do PowerPoint. Mas, de modo geral, você consegue gerar aqui, certo? Então, ou seja, seria a segunda etapa, tá? Para a gente gerar materiais aí legais com só 2 cliques, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês também, peraí, um minutinho, aqui, certo? E aí, para finalizar, eu não seria responsável se eu não falasse isso, né? Mas, obviamente, gente, a gente não quer engessar o processo pedagógico, né? Como a gente já discutiu aqui, a gente tem uma série de etapas na taxonomia da neuroaprendizagem, mas a gente pode e deve mesclar isso, né? Nas diferentes formas com que a gente dá aula, e a gente, obviamente, tem liberdade de cátedra também, né? Então, assim, é uma ferramenta para ajudar e para, em 2 cliques, preparar uma aula inteira que, por ser uma IA, a gente sabe que a gente tem que, né, sempre checar a informação. Então, não pode criar e confiar cegamente, né? Mas isso eu acho que vocês já estão todos calejados. E aí, por fim, né, aqui também eu passei para vocês o kit de apoio dos ambientes digitais ecossistema de aprendizagem, que qualquer mais dúvida aqui, você tem questões de boas práticas no uso de ABA, ecossistema da Anima e muitas outras questões envolvendo os nossos recursos digitais, tá? Mas fica para vocês aí essas 2 ferramentas de presente e, óbvio, por fim, fazer uma aula com coração, muito bem feito, né? Porque o que tem em comum aqui de todo mundo é que a gente gosta de dar lindas aulas, né? As mais bonitas possíveis, inspiradoras, né? Isso só a gente que é professor consegue fazer, né? Então é isso, gente. Acho que até já passei aqui demais do tempo, né? Mas fica aí o chamado para o meu querido amigo Homérico, o amigo mais homérico aqui dos professores, né? Homero, por favor. Joia, Ravi, muito obrigado. É sensacional uma ferramenta dessa, né? O tanto que isso facilita a vida da gente, poxa, é realmente sensacional. Gente, vamos usar e abusar desse tipo de coisa que nós temos disponíveis aí, viu? Gente, nós temos, assim, meia horinha, tá? Para a gente seguir para as salas temáticas, para que a gente possa fazer uma atividadezinha rápida lá também, utilizando IA Creators e outras coisas também, pensando nas nossas áreas, nas nossas aulas, tá? Uma atividade rápida que nós vamos fazer por lá.
nas áreas temáticas. Eu agradeço aqui mais uma vez, né, o Tiago, a Virgínia, Fabíola, essa equipe sensacional que fez esse trabalho com nós. Foi demais, viu, gente? Muito legal, nos permitiu pensar um monte de coisas diferentes, muito bacana. Gente, eu vou colocar aqui no chat agora o site do HC, e lá no site do HC nós temos a abazinha Salas Temáticas, e vocês podem seguir lá para suas áreas, tá? Só lembrando que a sala de serviços, nessa data específica de hoje, ela será em junção com a área das engenharias. Nós não teremos uma sala específica de serviços hoje, tá? Será em junção com as áreas das engenharias. Mas todas as outras áreas, é só clicar lá na salinha e entrar direto para que a gente possa realizar uma pequena atividade lá e aprender um pouco mais, tá? Muito bom, gente. Eu agradeço aqui a presença de todos hoje e todas. Lembrando que para ir para as salas temáticas lá, a gente tem que sair daqui, tá? A gente tem que sair daqui para entrar na outra sala lá. Muito bem, gente. Não vamos perder tempo, não, porque nós temos meia horinha para realizar as atividades lá, tá? Bora. Muito obrigado, gente. Valeu.